Bom, bom dia, acho que podemos começar já. Por favor, Wilson, dê as boas-vindas a todos aí, vamos iniciar nossos trabalhos. Atenção. Vamos lá, então. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, corretores e corretoras de seguros. É um prazer, uma enorme satisfação poder falar um pouco mais com vocês aqui. E hoje, mais um evento do Sincor Paraná, em que buscamos aí, com a maior atenção e dedicação, a gente sempre busca os temas e assuntos que mais atingem o nosso mercado, a nossa atividade. E hoje vamos falar da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Escolhemos a dedo um parceiro muito forte, a Cabaneiros, está conosco, o Escritório de Advocacia Cabaneiros, sempre nos apoiando em nossos trabalhos e com especialistas em relação à área e com o foco voltado à nossa atividade corretor de seguros. Então, vamos à apresentação hoje dos nossos amigos, né? O Dr. Christian Homero Groff, sócio do Cabaneiros Advocacia, responsável pela área de Direito Digital, advogado com ampla experiência em consultivo e contencioso judicial na área de Direito Civil, Empresarial e Direito Digital. Atua nas áreas de privacidade e proteção de dados, com ênfase em técnicas de governança que possibilitem a adequação corporativa ao mercado em transformação. Professor da ESPM-Sul, nos programas de extensão em privacidade e proteção de dados. Pesquisador e membro de grupos de estudo nas áreas de tecnologia e inovação. Pós-graduado em contratos e responsabilidade civil, pós-graduando em direito digital e em direito e tecnologia, certificado em proteção de dados pessoais pelo ECSIM e ACESP. Um especialista realmente que vai nos apresentar a parte referente à lei geral. E também o Dr. Luiz Assi, sócio do Cabaneiros Advocacia, responsável pelas áreas de relações de consumo, responsabilidade civil e direito do seguro. MBA em gestão estratégica de empresas pelo Instituto Superior de Administração e Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Especializações em direito. Atual presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB, Seccional Paraná. Membro da Comissão de Advogados Corporativos da OAB, Seccional Paraná, e membro do Grupo Regional de Trabalho da Região Sul da Associação Internacional de Direito do Seguro, AIDA GRT Sul. Professor convidado da Universidade Positivo na especialização em Direito dos Seguros e Previdência Complementar. Ambos especialistas na área jurídica e também com conhecimento muito profundo em relação à legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. E também o nosso doutor Antônio Carlos Cordeiro, muito conhecido já de vocês, que até dispensa uma apresentação, porque ele tem um relacionamento direto com vocês, corretores, aqui no Paraná. E também é o responsável pela nossa área jurídica, aqui do Sincor, né? E com constante apoio também a trabalhos que a gente desenvolve em parceria com a FUNACOR. Sejam todos bem-vindos, tenhamos então uma bela apresentação e vamos focar nos temas que nos afetam em relação à Lei Geral de Proteção de Dados para a nossa atividade. Bom evento a todos e vamos lá acompanhando. Agora com o José Antônio. Olá, bom dia a todos que nos assistem, que nos acompanham pelo YouTube. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde nesse período difícil, diferente que temos vivenciado. Agradeço desde já ao Sincor pelo convite para estarmos hoje aqui junto de vocês, conversando sobre esse tema, que é um tema que afeta, sem dúvida, o profissional corretor de seguros, tanto o profissional que desenvolve as suas atividades de forma mais independente, numa sociedade unipessoal, como o profissional que tem uma estrutura um pouco mais expandida, que conta com colaboradores, com funcionários. O objetivo aqui hoje é nós entendermos a Lei Geral de Proteção de Dados, seus principais conceitos, mas especialmente correlacionar estes conceitos com o dia a dia das atividades dos corretores de seguro, das empresas que exercem esse papel indispensável de intermediação para a contratação de seguros.
como vocês já nos aguardaram aí por alguns minutos, e agradecendo também pela flexibilidade de nos aguardarem durante esse pequeno período em que nós fazíamos alguns ajustes, já vamos passando aqui, sem mais delongas, para o nosso conteúdo, para o nosso assunto de hoje. Então, afinal de contas, algo que vocês devem estar se perguntando: esta legislação entrou em vigor, não entrou em vigor? Vocês podem ter ouvido falar que a lei entraria em vigor em fevereiro deste ano, depois ouviram falar que entraria em vigor em agosto deste ano. Diante desse contexto pandêmico, podem ter lido que a legislação seria prorrogada para o próximo ano, né? O resultado desta verdadeira novela, destas idas e vindas, com relação à entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, é que a legislação não foi prorrogada. Aquele cenário que era dado como praticamente certo pela maioria das organizações, de que a lei entraria em vigor apenas no próximo ano, não aconteceu. A legislação está em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020. Né? Portanto, há praticamente 2 semanas, tudo aquilo que nós vamos conversar aqui hoje já está valendo. A única exceção para essa data que vocês veem na tela, 18 de setembro de 2020, é que as penalidades administrativas, né, ou seja, as multas, a impossibilidade de tratar dados, as advertências, a publicização das infrações das empresas que não respeitarem a lei, estas sim poderão ser aplicadas apenas após o dia 1º de agosto de 2021. Vejam, portanto, que há uma pequena granularidade, né? Com relação às penalidades, estas valem só a partir do dia 1º de agosto de 2021, e todo o restante da legislação, né, as medidas técnicas, organizacionais, administrativas, os direitos dos próprios titulares, estes sim já estão valendo desde o dia 18 de setembro de 2020. Entendemos que a legislação está em vigor, mas, afinal de contas, qual que é o objetivo da LGPD? Há quem diga que a LGPD veio para impedir algumas atividades empresariais de existirem ou tornar a vida profissional mais difícil ou obstaculizar alguns procedimentos. Isso não é verdade. O objetivo da LGPD é trazer mais transparência, é trazer mais rastreabilidade, é nos colocar. E aí eu digo nos colocar porque antes de corretores de seguros, advogados, professores, o que quer que sejamos, nós somos todos titulares de dados pessoais. E, portanto, os destinatários dessa legislação e a quem a lei pretende proteger. Né? O objetivo da LGPD é nos colocar na posição de efetivamente poder controlar aquilo que se faz ou não se faz com as nossas informações pessoais. Possivelmente, vocês que estão aí do outro lado já devem ter convivido com várias rotinas duvidosas envolvendo os dados pessoais de vocês. Ligações desde cedo, às vezes no final de semana, oferecimento de produtos e serviços indesejados, com os quais vocês nunca interagiram ou nunca demonstraram interesse, né? Até mesmo eventual configuração de perfil, né, de pagamento, de perfil para preencher uma vaga de emprego, enfim, são várias as consequências na nossa vida relacionadas ao tratamento, aquilo que se faz com os nossos dados pessoais. De forma que o objetivo da LGPD, muito resumidamente, mas indo direto ao ponto, é trazer mais transparência, mais rastreabilidade, é trazer formalização. Como a LGPD alcança estes objetivos, né, de sinergia entre os nossos interesses e os interesses das empresas, os interesses dos órgãos públicos, que também devem se submeter à LGPD. Né? Esta sinergia ela é alcançada através da proteção do tratamento dos dados pessoais. Esta expressão, tratamento de dados pessoais, designa toda e qualquer ação que possa ser realizada com dado pessoal. A LGPD estabelece regras sobre como o tratamento de dados pessoais deve ser realizado.
Tratamento de dados pessoais, meus caros, não é apenas algo que envolva um movimento muito complexo ou uma interação muito grande com a tecnologia. Vocês diariamente, desde o início do dia, tratam dados pessoais, manipulam dados pessoais dos seus clientes, dos seus colaboradores, às vezes de alguém que não é um cliente, mas está visitando a sua estrutura física e tem um nome cadastrado lá na recepção da sua corretora para poder avançar, para poder visitar o seu ambiente, né? Todos os verbos que indicam uma ação que pode ser feita com dado pessoal significam tratamento de dados pessoais. Então, vejam, coletar, receber, classificar, utilizar, acessar, avaliar, arquivar, armazenar, coisas que vocês todos fazem no dia a dia. Recebem dados pessoais dos clientes, avaliam os dados pessoais dos clientes, armazenam os dados pessoais dos clientes, muitas vezes, independentemente de formalizar um contrato com esse cliente ou não, o dado pessoal é armazenado, né? E vale lembrar aqui também que a lei não se aplica só para aquilo que está armazenado em ambiente digital, mas também para aquilo que está armazenado dentro de gavetas, dentro de arquivos. Então, quando nós falarmos em tratamento de dados pessoais durante o dia de hoje, estamos falando em toda e qualquer atividade que vocês realizam no dia a dia que envolva dados pessoais. Precisamos entender também o que são dados pessoais para a legislação. Superado o entendimento de que tratamento é tudo que se faz com esses dados pessoais, afinal de contas, quais são os dados pessoais? A lei ela não traz uma lista, ela não traz um rol do tipo estes 10 ou estes 20 são dados pessoais. Ela considera que são dados pessoais todas as informações que prontamente identificam uma pessoa ou que, embora não identifiquem prontamente, podem identificar. Exemplifico. São dados pessoais. Nome, CPF, RG, endereço, sexo, estado civil, e-mail, telefone. Mas também são dados pessoais, inclusive altura, peso, número de sapato, URL de redes sociais, gravação de voz, de vídeo. Eu, neste momento, em conjunto com o Dr. Luiz, com o Vilcinho, com o Dr. Antônio, estou produzindo um dado pessoal. A nossa gravação é, inclusive, um dado pessoal. Então, toda essa vasta gama de informações que podem identificar uma pessoa são dados pessoais. Dados bancários. A legislação ainda traz um outro grupo de dados pessoais. Um grupo para o qual reserva um tratamento ainda mais específico. Limita, inclusive, as possibilidades de utilização das empresas, que são os dados pessoais sensíveis. Aqueles que, se tratados de forma irregular, podem gerar uma exposição muito maior da pessoa. São dados pessoais sensíveis. Os dados genéticos ou biométricos, reconhecimento facial ou reconhecimento digital, aqueles que utilizam controle de ponto através da digital nos seus ambientes, tratam dados sensíveis dos seus colaboradores, né? Dados relacionados à origem racial e etnia. Quem de vocês contrata funcionários também deve saber que este é um dado que se coleta quando se forma o vínculo para alimentação de sistemas obrigatórios, como o E-Social, né? Dados relacionados à saúde e à vida sexual, dados relacionados à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política. Notem deste rol de dados sensíveis que possivelmente na rotina de vocês, sem dificuldade, estão presentes pelo menos 3 tipos. Né? Origem racial e etnia, quando contratam um funcionário. Saúde, quando contratam um funcionário, mas também, especialmente, na intermediação para o pagamento, na intermediação de sinistros, né, para o pagamento de verbas securitárias. E filiação a sindicato, também quando contratam um funcionário. Estes dados, eles só podem ser tratados, na maioria das vezes, se a lei obriga o tratamento,
ou se o titular consente, se o titular autoriza. Com relação aos outros dados pessoais, esses que não estão na categoria dos sensíveis, que são justamente nome, CPF, endereço, RG, telefone, sexo, estado civil, estes podem ser tratados, em algumas hipóteses, independentemente de consentimento, independentemente da lei exigir. Apenas um contrato já legitima o tratamento desses dados pessoais que não são da categoria especial dados pessoais sensíveis. Então, trago essa divisão para vocês saberem que quando estiverem diante de um dado pessoal sensível, saúde, origem racial, etnia, filiação a sindicato, o olho precisa abrir um pouco mais. Vamos entender também os personagens que a LGPD criou, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, o primeiro deles é o titular dos dados pessoais, todos nós, a quem a lei se destina. Dentro da estrutura de vocês, quais serão os titulares que vocês mais se relacionarão? Os clientes, obviamente, as pessoas físicas que os procuram, e os seus colaboradores. Imagino que estes sejam os dois grupos de titulares com os quais você se relaciona. A legislação ela traz ainda a figura do controlador de dados pessoais. Quem é o controlador de dados pessoais? É a organização que manda, define, decide o que fará com o dado pessoal a partir do momento que ele é coletado. Notem que vocês também estão nesta posição. Os corretores estão nesta posição de controlador de dados pessoais. As seguradoras também estão nesta posição. Muitas vezes, na atividade do dia a dia de vocês, são vocês próprios, independentemente de qualquer orientação da seguradora, que definem o que farão com dados pessoais. Quais os serviços que vão oferecer para aqueles clientes que já são cativos de vocês, que vêm há anos acompanhando as atividades de vocês? Quais as seguradoras que vocês consideram mais vantajosas para um ou para outro cliente, para um ou para outra demanda? Vocês é que decidem, a partir dos dados desses clientes, como vão cuidar a relação com eles. Que tipo de serviço oferece. E muitas vezes, inclusive, imagino que vocês armazenem os dados desses clientes em algum sistema, ou mesmo em algum arquivo físico, né? Identificando justamente o cadastro desses clientes, que antes de serem clientes das seguradoras, são clientes de vocês próprios. Então, vocês mandam também nesses dados pessoais. Há uma outra figura na legislação, que é a figura do operador. O operador, muito embora ele não mande no dado pessoal, ele manipula o dado pessoal. Ele realiza alguma daquelas ações que nós falamos que são tratamento de dados pessoais, ou coletar, armazenar, avaliar, acessar, arquivar. Né? Ele realiza a mando do controlador. O operador segue ordens, portanto, é uma espécie de prestador de serviços do controlador. Vejam que vocês, corretores, também estão nessa posição, em muitas circunstâncias. Especialmente quando administram, manipulam dados pessoais a partir de uma determinação muito clara das seguradoras. Exemplo, quando estão intermediando um sinistro, vocês coletam os dados pessoais que são estabelecidos como de coleta necessária pela seguradora, que devem ser coletados de acordo com a seguradora para que aquele sinistro seja atendido. Quando formalizam os contratos, e esses contratos passam pelas mãos de vocês muitas vezes, né? Vocês também manipulam estes dados pessoais seguindo ordem da seguradora. Está aqui o contrato, formalize o contrato. Agora, quando vocês não estão nessa posição de operadores, estão na posição de controladores, que falamos há pouco que vocês estão também quando não seguem ordens e fazem por conta, vocês, corretores, têm os operadores de vocês, ou seja, aquelas empresas
que fazem determinadas coisas a mando de vocês, corretores. Exemplo, os sistemas que vocês utilizam e que inserem uma série de dados pessoais. São operadores, são outras empresas que estão tendo acesso aos dados pessoais dos seus clientes, que estão lhe prestando um serviço que envolve dados pessoais. Quando vocês contratam colaboradores e tem essa rotina toda de contratação intermediada por escritórios de contabilidade, vocês compartilham também os dados com todos esses escritórios de contabilidade, na contratação e depois, possivelmente, para a folha de pagamento. Esses escritórios de contabilidade são operadores das corretoras, né? Então, notem aqui muito rapidamente que vocês estarão nestas duas funções. Esses dois personagens, controlador e operador, são chamados agentes de tratamento, né? São as organizações que fazem algo com os dados pessoais, né? Controlador que manda e operador que faz, seguindo ordens, né? Qual que é o grande desafio aqui, e que envolve diretamente vocês? É que sempre que os controladores, que aquelas organizações que coletam os dados pessoais, decidem transferir estes dados para outras estruturas, sistemas, prestadores de serviço, quando as seguradoras transferem para vocês, o controlador precisa garantir que este outro lugar esteja em conformidade com a LGPD. Porque os controladores eles não são responsáveis só por aquilo que acontece abaixo dos seus olhos, dos seus ambientes, mas também por aquilo que acontece neste outro lugar que eles optaram por transferir os dados pessoais. Muito provavelmente, em breve, como vocês atuam na condição de de operadores das controladoras, vocês receberão algum tipo de aditivo contratual, ou, no mínimo, algum tipo de documento com orientações muito claras do que devem fazer para estarem adequados à LGPD. Da mesma forma, vocês precisarão fazer isso com aqueles operadores que são de vocês, né? Ou seja, com sistemas, com escritório de contabilidade, que eu exemplifiquei antes. Se vocês se relacionam com qualquer outro prestador de serviço que tem acesso aos dados pessoais administrados por vocês, o conselho é que façam algum tipo de aditivo contratual regulamentando essa relação. Há ainda um quarto personagem trazido pela LGPD, que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO, né? Esta pessoa é a responsável por disseminar dentro das organizações as melhores práticas, os melhores protocolos relacionados à governança de dados pessoais e de servir de elo de comunicação entre os titulares, entre a Agência Nacional de Proteção de Dados. Atualmente, da forma como está a legislação, todas as empresas, inclusive a sua, você que tem um CNPJ vinculado a uma, duas pessoas, sem funcionários, inclusive a sua precisaria ter um encarregado, de tão elevado que é o enforcement dessa legislação. Espera-se, obviamente, que esse ponto seja regulamentado e que apenas empresas enquadradas aí no médio ou grande porte, ou empresas que, em razão dos seus serviços, manipulam muitos dados pessoais, talvez seja o seu caso. Se você manipula milhares de dados pessoais, talvez seja o seu caso, embora numa estrutura pequena, né? Que seja regulamentado, então, que estas, sim, precisarão ter obrigatoriamente um DPO. Da forma como está hoje, todas precisariam ter. Eu falei há pouco da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Quem é a ANPD? É uma espécie de agência reguladora exclusivamente para dados pessoais. Embora ainda não seja uma agência reguladora, ainda não esteja nessa condição, em breve estará. E é justamente a ANPD que vai fiscalizar a aplicação da lei, né? Que irá submeter, desde os pequenos até os grandes, a rotinas de fiscalização e que intermediará as reclamações dos titulares sobre os direitos que lhes são alcançados e que já já nós veremos. Bom, entendemos esses conceitos iniciais. Vimos que talvez esse assunto é mais para os corretores do que vocês imaginavam.
que os corretores estão na posição de controladores, estão na posição de operadores, que precisarão ajustar algumas documentações. O que nós vamos fazer, então? Como nós devemos passar a tratar dados pessoais? Se tivéssemos que delimitar isso em 3 máximas, eu diria a vocês: limitando, justificando e adotando medidas de segurança. Quando a gente fala de limitar, é coletar aqueles dados pessoais que são necessários para o que você precisa fazer, e não mais do que os necessários. Talvez vocês já tenham este hábito. Algumas outras empresas e segmentos não têm, né? Justificar é documentar aquilo que vocês já fazem na prática. Talvez o que vocês fazem na prática não precise mudar tanto, mas precisará ser documentado. Tem que tirar da cabeça, tem que tirar daquilo que acontece no dia a dia e documentar. E quando nós falamos em justificar, estamos falando também que tudo aquilo que você faz e que envolve dados pessoais dentro da sua empresa deve ser justificado com uma das hipóteses autorizativas da LGPD para o tratamento de dados pessoais, que nós veremos já já. Uma delas é o consentimento, mas não é a única. E, por fim, adotar medidas de segurança, obviamente, porque não adianta você coletar o mínimo possível para alcançar um objetivo, você justificar, ter os documentos adequados, ter uma relação formalizada com seguradoras, uma relação formalizada com seus clientes, com seus colaboradores, se você não adota medidas de segurança. E muitas vezes as medidas de segurança são uma chave no seu arquivo físico. Nós não estamos aqui falando apenas de medidas que envolvem o ambiente digital, né? Vejam, eu falava das hipóteses que podem autorizar o tratamento de dados pessoais. São estas 10 que vocês veem na tela, né? Então, consentimento é uma delas. Vocês não precisarão coletar sempre a autorização dos clientes para tratar os dados pessoais, né? Existem outras hipóteses, como justificar o tratamento de dados em um contrato que você tem com o cliente, mas tem que ter o contrato. Eu tenho quase certeza que atualmente a relação de vocês de intermediação não envolve formalizar um contrato com o cliente que é também de vocês, mas simplesmente intermediar um contrato com a seguradora. Esse contrato com o cliente do profissional corretor, da corretora de seguros, terá que passar a existir. Não precisa ser um contrato dessa forma que vocês talvez estejam pensando, bom, vou ter que fazer mais um documento com uma série de cláusulas. Você talvez terá que fazer uma ficha para este cliente, reconhecendo que há uma relação com a sua corretora que justifique o tratamento de dados pessoais. Destas 10 possibilidades que vocês veem na tela, aquelas que se aplicam para os corretores com mais intensidade são 4. Né? Então, vocês tratam dados pessoais porque a lei obriga, muitas das vezes. Aqueles que têm colaboradores, por exemplo, né, que tratam dados pessoais em rotinas de exames admissionais, demissionais, periódicos, a lei obriga que isso seja realizado. Muitas vezes vocês retêm dados pessoais por 3 anos, por 5 anos ou mais, também para cumprir a legislação, especialmente para guardar prazo prescricional que eventualmente o segurado pode ajuizar uma ação contra a seguradora ou contra a seguradora e vocês próprios. Vejam, vocês não fazem isso porque querem, fazem para cumprir a legislação. A segunda hipótese está vinculada aos contratos, ou seja, quando se justifica que os dados estão na sua estrutura porque você tem um contrato, e aí é que eu sugiro que você passe a fazer algumas coisas diferentes, porque na maioria das vezes as empresas que prestam serviços de corretagem, os próprios corretores, não têm contratos com os clientes que também são seus, não são só das seguradoras. A hipótese do consentimento, que é a pior das hipóteses. Por quê? Porque o consentimento, assim como ele é dado, né, a pessoa autoriza, e imediatamente ela pode não autorizar mais, revogar esse consentimento. E aí cabe a você comprovar que eliminou estes dados pessoais, imediatamente após a revogação do consentimento.
Ou seja, dá trabalho trabalhar sempre com uma autorização, com a bênção do titular. Né? E ainda uma outra hipótese que pode ser aplicada pelos corretores, que é justificar com legítimo interesse. A legislação ela traz uma hipótese muito abrangente para justificar o tratamento de dados pessoais, que é o interesse da sua empresa. Esta hipótese, se utilizada, precisará estar registrada em algumas avaliações de risco muito específicas. Além disso tudo que conversamos até aqui, esta lei ainda transmite, ainda alcança uma série de direitos para os titulares de dados pessoais, portanto, para os clientes de vocês, para os colaboradores de vocês e para vocês próprios quando se relacionam com outras empresas. Estes direitos, meus caros, eles vão desde a confirmação de que a sua organização trata ou não trata dados pessoais, e esta confirmação não é só sim e não. Se fosse, seria simples. Para atender esse direito de confirmação é sim, trato, para X, Y, Z finalidades, retenho por tal período, por tal prazo, né, e compartilho com as seguintes empresas. É informação completa. Há ainda o direito de acesso aos dados pessoais, né? Ou seja, quando os titulares solicitarem, vocês terão que conceder acesso aos dados pessoais deles que estão nas suas estruturas, mediante envio de cópia física ou digital. Direito de eliminação de dados, aqui um direito sempre condicionado a outro direito que é da própria corretora, de manter estes dados pessoais por um determinado período. Então, se um cliente amanhã lhe pede acesso a esses direitos, que já estão valendo, e lhe pede eliminação dos dados pessoais, você vai eliminar de pronto esses dados pessoais? Depende. Possivelmente, se a sua relação com este cliente está em trânsito, ou se esta relação foi finalizada há menos de 5 anos, você não vai eliminar estes dados, porque precisa retê-los justamente por conta de algum problema que ainda possa acontecer nesse período, até completar 5 anos, né? O ajuizamento de uma ação por parte do segurado e assim por diante. Há também o direito de portabilidade, que pode se aplicar para as corretoras de seguros, quando o cliente decide, não, quero mudar de corretor, mas ele não quer fornecer nenhum dado para aquele corretor. Ele quer que você migre os dados da sua estrutura para este outro ambiente. A lei não diz que o direito de portabilidade é só para atividades que tenham portabilidade regulamentada, como a área da saúde, né, área financeira, área de seguros. Serve para a sua função de corretor também. Os direitos todos que vocês veem aqui, de oposição, reclamação, informação em geral sobre compartilhamento, para quem você transmite esses dados, eles dão origem a um direito muito maior, que é um direito de prestação de contas. Vários profissionais advogados já têm acesso a modelos de notificação de prestação de contas muito detalhados. E eles chegarão até vocês, sem dúvida. Hoje vocês já devem ter rotinas de serem notificados quando o procedimento para tratamento de um sinistro demora mais do que o segurado entende que seria necessário, ou vocês já devem receber alguma notificação ao participar de um processo quando a verba securitária é negada, né, quando a cobertura do seguro é negada. Estes procedimentos todos, meus caros, eles serão incorporados com mais um item a partir de muito logo. Assim que essas pessoas souberem desses direitos que a gente acabou de falar, né? Que é justamente esse relacionado aos dados pessoais. De prestar esclarecimentos, de prestar informações detalhadas sobre como os dados pessoais são tratados, tanto na organização de vocês, quando começa a relação, quanto na seguradora. Não por outro motivo é que há pouco tempo, em maio, né, a SUSEP disponibilizou uma circular número 605. Talvez vocês tiveram acesso, imagino que sim. Esta circular determina alguns parâmetros para que as seguradoras, mas também vocês, corretores, cumpram para atender LGPD. E estes parâmetros são justamente
ter medidas organizacionais, medidas jurídicas, contratuais e medidas de segurança. Nós, infelizmente, não temos tempo aqui para falar de todas essas medidas, mas eu gostaria de muito rapidamente falar com você sobre as mais importantes, ou seja, aquilo que vocês precisam ter, né, que vocês precisam, em alguma medida, organizar. E essa organização, ela pode ser mais simples, em estruturas mais enxutas, ou ela pode ser mais complexa, em estruturas maiores. Mas a necessidade de ter não muda. Esta legislação é uma realidade para todos. Aqueles que não tiverem, talvez não tenham mais relevância no mercado. Talvez não conseguirão mais, num futuro muito próximo, acredito que não esse ano, nem no próximo, mas seguramente em 2022, quando houver uma fiscalização bastante efetiva sobre a legislação, aqueles que não tiverem, que nós vamos falar aqui agora, no mínimo, terão muita dificuldade de se manter no mercado. Até porque, como eu dizia antes, as seguradoras não vão, possivelmente, querer se relacionar com organizações que não tenham estes procedimentos bem definidos. E vocês, por outro lado, tendo esses procedimentos, também vão querer delimitar o risco que está do outro lado, porque as seguradoras também falham, as seguradoras também erram, né? Bom, o primeiro, então, que eu gostaria de destacar a vocês é ter algum tipo de estrutura para atender a direitos. Nós vimos que as penalidades não estão valendo, mas o que já está valendo? Indenização por dano moral, processos judiciais diversos, os titulares que não tiverem seus direitos atendidos vão ajuizar processos. Esses processos podem ser contra você, ou contra a seguradora, ou contra ambos. Então, veja na sua estrutura o que você vai ter para atender direitos. Por onde vai ser? Informe os seus clientes, né? Qualquer problema que tu tiver com dados pessoais, tem esse e-mail aqui para te poder nos enviar umas informações. Na ficha cadastral que eu sugeri que você faça para regulamentar a sua relação com o seu cliente, você vai colocar lá alguns parágrafos sobre proteção de dados, explicando que trata os dados dele para intermediação dos seus serviços, para buscar as verbas securitárias, as coberturas securitárias que interessam ao seu cliente. Vejam, isso que acontece no campo do dia a dia precisa ser transportado por um documento, para um documento. Vocês precisarão também manter registro de eventuais reclamações que os titulares de dados pessoais façam, né? Está lá na lei, é uma obrigação. Então, ter um canal, que, como eu disse, pode ser você mesmo, se você é único na sua estrutura, mas pode ser um simples e-mail. Agora, tem que existir, né? O titular tem que saber, quando acontecer algum problema, ou o advogado dele achar que tem algum problema, para onde ele corre para resolver alguma coisa, sem ir direto registrar uma reclamação, ou sem ir direto ajuizar um processo. A segunda coisa, ter uma política de proteção de dados. E quando nós estamos falando de política de proteção de dados, eu não estou falando de algo complicado, de algo extenso, de algo que você não consegue realizar. Eu estou falando de um documento da sua organização, que já está antenada, já está ligada nesse tema, já entendeu que esse tema afeta também os corretores, que vai abordar quais que são os valores, quais que são os princípios gerais aqui na minha corretora, que nós adotamos para proteger os dados dos clientes. Então, nós temos medidas de controle de acesso, nós só coletamos dados pessoais depois da formalização dessa ficha como cliente, né? Nós retemos os dados pessoais apenas pelo período indicado na legislação ou em regulamentações da área de seguros, nós adotamos tais medidas de segurança, nós só compartilhamos com as seguradoras ou com outras empresas para as quais o cliente nos autorize expressamente. Isso tudo que talvez vocês já fazem no dia a dia, precisa estar no documento. Não porque eu acho bonito, mas porque a lei obriga que as empresas tenham esse tipo de documento, uma política de proteção de dados. Então, organize a sua, né? Com estes itens que eu mencionava agora, você já alcança o objetivo desse documento. Outro documento obrigatório que você vai precisar ter, registro das operações de tratamento de dados pessoais. Está lá na lei.
Qualquer organização que trate dados pessoais tem que ter este documento, que irá indicar todas as atividades que você faz e que envolvem dados pessoais, uma abaixo da outra. Neste documento, você vai, então, colocar qual que é a hipótese que justifica o tratamento dos dados pessoais. Vimos ali execução de contratos, consentimento, cumprimento de obrigação legal. Quando você intermedia a contratação de um seguro, e esta é a atividade que você vai botar lá no relatório, qual que é a hipótese, qual que é a base legal? É execução de contratos? Bom, me parece que sim. Justamente por isso você vai ter que ter aquela ficha que se caracteriza como um contrato para poder usar essa hipótese. Você vai ter que dizer quais que são as categorias dos titulares que você trata os dados nessa atividade. Então, são clientes, são colaboradores, quem são? Quais os dados que você trata? Todos aqueles que você coleta para conseguir fazer o contrato de seguro. E você vai ter que identificar o prazo de retenção, tem que estar documentado. E aí a resolução da SUSEP já traz uma orientação de que o prazo de retenção é de, no mínimo, 5 anos, e esse prazo passa a decorrer a partir do momento que se encerra a relação de contrato do seguro, ou se nós estivermos falando de dados pessoais vinculados ao tratamento do sinistro, a partir do momento que é finalizada a tratativa de resolução do sinistro. Esse prazo e estas informações precisam estar documentadas. Documento obrigatório é este. Registro das operações de tratamento de dados pessoais. Este aqui também, talvez, vocês consigam organizar internamente, com recursos próprios, identificando o que fazem no dia a dia e justificando o que fazem no dia a dia, percorrendo por estes campos todos. Revisões contratuais, indispensável. Falávamos agora dos exemplos, e repetir diversas vezes, o contrato com o seu cliente que não existe, onde é que está esse contrato da relação corretor-cliente? Vejam que essa medida que vocês vão precisar fazer para atender a LGPD, na verdade, ela servirá para resolver um outro limbo que já existiu e que talvez precisasse ser regulamentado. Contratos com os colaboradores. Precisa vir para o contrato de trabalho toda a questão relacionada ao tratamento de dados pessoais. Estes pontos também estarão lá nas reclamatórias trabalhistas, sem dúvida, quando você não ajustar o contrato de trabalho. Contrato com os seus fornecedores, com os seus operadores, aqueles que nós falávamos, os sistemas que você utiliza. Como estão esses contratos? O que acontece se a partir do momento que você imputa os dados dos seus clientes nesse sistema, esses dados são acessados irregularmente lá neste outro ambiente, ou geram algum tipo de lista para comercialização dos dados? Isso precisa ser evitado. Tem que ter contrato. E a quinta medida, vejam, todas essas que nós procuramos abordar aqui são medidas mais simples e que talvez você consiga fazer sozinho. São as prioritárias. Teríamos que falar de 30, mas essas 5 para um corretor já atenderiam minimamente o que pede a lei. A quinta medida é revisar medidas de segurança. Essa medida também está imposta como obrigatória na circular 605 da SUSEP. Além da LGPD, a própria circular lhe impõe que faça isso. Monitorar a sua estrutura de tratamento de dados pessoais, então, orientar os seus colaboradores sobre como eles devem fazer, registrar logs de quem acessa os sistemas, quando acessa e o que modifica, está lá na circular da SUSEP como impositivo. Estabelecer medidas de segurança para arquivos físicos, gente. Às vezes, revisar a medida de segurança tem uma chave e não um arquivo que todo mundo acessa quando bem entende e quando quer. Ter uma política de segurança da informação é interessante também. E vejam que eu trago aqui conscientizar. Esta medida custa muito pouco. Em alguma medida, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Você precisa conscientizar os seus representantes, os seus colaboradores, especialmente as pessoas que estão na ponta, se comunicando com o cliente. Eu falei que esta lei entrou em vigor no dia 18, mas a lei entrará em vigor mesmo
quando todos os titulares de dados, seus clientes, seus colaboradores, souberem que a lei existe, que aqueles direitos existem. Isso ainda não aconteceu, as pessoas não sabem muito, mas saberão muito em breve. E aí você precisa estar preparado para essa realidade. Por que nós precisamos fazer estes movimentos todos? Trazer um pouquinho mais de formalidade para as ações do dia a dia. Um dos motivos são as penalidades. Então, vejam, que variam de advertência, a famosa multa de até 50 milhões, limitada a 2% do faturamento da empresa. Vocês talvez tenham ouvido falar. E a multa, meus caros, ela sempre vai ser compatível com o tamanho da empresa. Organização pequena, multa pequena, organização grande, multa grande. Até por isso há essa limitação de 2% do faturamento. Publicização da infração, gerando um dano reputacional enorme, portanto, essa penalidade. E as penalidades mais graves que não são financeiras, que dizem respeito à proibição da sua empresa de tratar dados pessoais. A proibição de poder manipular dados pessoais. Vejam, acaba a sua empresa, a empresa corretora acaba se não puder tratar um dado pessoal. Não existe mais como desenvolver a atividade que você faz. Essas penalidades aqui, que em alguma medida estão sendo aplicadas lá já na União Europeia, que tem o seu sistema específico, se nós olharmos para a experiência de lá e tentarmos compatibilizar com o que vai acontecer aqui, elas são aplicadas tanto para o mercado do Zé, que tem o seu bloquinho, o seu caderninho em cima do caixa, que todo mundo vê, com a ficha do cliente, nome e CPF, até Google, Facebook, até gigantes da tecnologia. E aqui não será diferente. Isso aqui vale para todos. É uma realidade que chegará mais cedo ou mais tarde. E a maior penalidade talvez não seja nenhuma dessas. Ela venha pelo próprio mercado, por esse efeito dominó do próprio mercado. As empresas, as organizações cada vez mais irão procurar se relacionar apenas com outras organizações, assim como os próprios consumidores, que respeitem a legislação de proteção de dados. Porque na medida em que você se relaciona com empresas que não respeitam a legislação, você está assumindo um risco. Lembra que nós falamos lá no início que o meu risco não está só dentro, está fora também quando eu decido transferir dados para outras empresas que não estão em conformidade. Então, talvez quem não se adaptar não terá mais relevância, não terá mais espaço no mercado. Estas são as contextualizações que nós tínhamos para esse momento inicial e, a partir de agora, ficamos integralmente à disposição para responder eventuais dúvidas sobre o dia a dia e pontuais que vocês tenham e eventuais desconfortos que vocês queiram dividir conosco. Obrigado, doutor Christian. Vamos puder fechar sua apresentação, daí que nós vamos seguir para as perguntas. Só enquanto você aí toma gole d'água aí, dá uma descansada um pouquinho pela sua bela apresentação, pausada e de forma bastante clara, só avisando a todos que estão nos ouvindo que podem mandar as perguntas também pelo 41 99830 3737, que é o WhatsApp do Syncor. Repetindo, 41 99830 3737, além do que pelo canal do YouTube que você está nos assistindo aí. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, vou começar contigo, doutor Antônio Carlos. Aí, aproveitando, depois o Wilson também vai seguir com a sequência, que seria aqui, ó. Algumas já até, a gente viu que já foram até bem colocadas, mas a gente vai seguir com todas as perguntas para que as pessoas sejam atendidas. Então, como registrar o consentimento do segurado? Pode ser por e-mail? Doutor Antônio Carlos, por favor. A gente entende que pode não só por e-mail, como inclusive pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp hoje ele tem gerado, na verdade, inclusive atas notariais judicialmente. Então, eu entendo que se houver ali o consentimento, você pode sim ter ele por esses mecanismos, desde que você preserve esses arquivos de consentimento, porque em algum momento você pode ser tomado a comprovar aonde está o seu consentimento. Então, acho que seria a partir daí de ter e de você manter o arquivamento deles, tá? Então, penso que deve ser dessa forma, se o doutor Christian concordar comigo.
Sim, o consentimento, a legislação ela não traz a obrigação de que o consentimento seja um documento assinado. Ela diz que o consentimento ele pode ser tanto através de um meio digital, ou seja, e-mail ou WhatsApp, mas ela traz alguns requisitos, né? A pessoa tem que ser muito bem informada sobre o que ela está consentindo. Não pode ser assim, consinto, autorizo a corretora ABCD a tratar meus dados pessoais. Não pode ser amplo, tem que ser específico, né? Autorizo a tratar meus dados pessoais para intermediação do seguro tal, com X seguradoras, específico. Mas aí, essa ideia de consentimento é que eu falava que nós temos que evitar, porque a legislação ela traz aquelas outras hipóteses. Veja, você pode justificar o tratamento de dados com base em um contrato que tenha com o cliente. Então, não precisa trabalhar com essa rotina contínua de coleta de consentimento, né, que eventualmente depois o cliente pode dizer que revoga e você tem que apagar tudo, ou que você vai ter que ficar armazenando e-mail, vai ter que ficar fazendo print de WhatsApp e armazenando para comprovar o consentimento. É muito melhor você adotar algum tipo de vinculação contratual com o seu cliente para poder justificar todo o fluxo que se forma a partir daí com esse contrato que hoje possivelmente você não tem, mas que eu sugiro que tenha. Obrigado, doutor. Situação bem delicada, né? Porque, na verdade, a gente acaba burocratizando bastante a atividade. Pode complementar. Tem uma pergunta aqui, mas parabéns pela apresentação, brilhante, eu acho que muito esclarecedora e realmente mostra a necessidade e a importância de nós corretores nos organizarmos e nos preservarmos em relação a essa legislação, né? Mas tem uma pergunta aqui, que termo devemos buscar? Vou fazer para o doutor Luiz Haas, ou o Christian, se vocês decidem, mas que termo devemos buscar junto das seguradoras por confiarmos as informações dos segurados? Acho que eu posso começar e o Christian pode complementar depois. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o Ilcinho, o José Antônio, pelo espaço nessa nossa casa virtual agora do Sincor, né? A gente não está na casa física, mas é extensão, agora a nossa vida virtual é extensão da nossa casa física. É sempre um prazer estar junto ao Sincor. Como o Ilcinho colocou, grande parceiro, a gente tem parceria de longa data já, tanto no escritório como na comissão, nas gestões anteriores, do meu sócio Reinaldo também. Então, é um prazer mais uma vez e agradeço aqui o espaço aberto, cumprimento aqui o doutor Antônio Cordeiro também, nosso membro da Comissão de Direito Securitário, na condição de membro consultor, um prazer tê-lo aqui também, meu sócio Christian, que como o Lucinho colocou, fez uma brilhante exposição no tempo que tinha, conseguiu praticamente quase, eu sei que não tem como exaurir um tema tão complexo, mas trouxe luzes bastante brilhantes aqui para que todos possam compreender a complexidade e a importância desse tema, né? Cumprimento aqui também a nossa audiência e aproveito aqui só em 30 segundos para parabenizar o Zé Antônio pelos 30 anos da sua corretora completados ontem, né? Parabéns, uma trajetória linda de sucesso. É muito bom a gente ver essas trajetórias e se inspirar nelas. Então, parabéns, Zé Antônio, pela linda trajetória de 30 anos. E em relação à pergunta, Ilcinho, é um tema complexo, como eu já coloquei, e essa relação entre seguradora, corretores e corretores, demais fornecedores de algum tipo de serviço para os corretores e tudo mais, vai precisar de um protocolo muito específico, né, dentro dessas relações, do que cada um vai ter acesso e de que forma e por que prazo e com que finalidade. Então, tudo isso vai ter que estar registrado em contratos das relações mantidas dos corretores com quaisquer das pessoas envolvidas nos seus negócios, né? Sejam eles os seguradores, sejam eles os fornecedores de um software ou qualquer outro tipo de relação. Todas essas relações vão ter que estar formalizadas, como o Christian colocou na sua apresentação, né? Isso já existe no mundo, talvez não formalizado, mas tudo isso vai ter que estar formalizado. E a lei Geral de Proteção de Dados, e formalizado no sentido que não pode ser amplo, como o Christian acabou de colocar, né? Tem que ser bastante detalhada a finalidade da coleta, do trato, do acesso àquela informação, do tratamento do dado, para que, por quanto tempo, com que finalidade, tudo isso vai ter que estar bastante especificado.
E a lei por si só já é complexa, mas a complexidade aumenta mais quando se tem uma relação de cadeia de responsabilidade, né? Assim como nas relações de consumo, que toda a cadeia de prestadores, de fornecedores respondem perante o consumidor, na Lei Geral de Proteção de Dados também todos vão responder ao titular do direito do dado por alguma violação ao seu direito. E isso é bastante complexo, né? Porque você vai ter que fazer a sua parte e se relacionar com pessoas que também façam a sua parte. E aí está uma outra complexidade desse ambiente e que pode fazer com que algumas empresas que não se adaptem a essa realidade sejam excluídas do mercado, porque ninguém vai querer tratar ou ter uma relação com empresas que não estejam em conformidade, assim como vocês que estão ou que estejam em conformidade vão ter que verificar se as pessoas com quem vocês se relacionam estão em conformidade, verificar protocolos, políticas e verificar mesmo o seu dia a dia se eles têm essa ação de estar em conformidade. Então, é uma relação bastante complexa e que vai exigir bastante atenção. É uma lei que impõe aí uma mudança de cultura e de comportamento. Acho que muita gente aqui vai lembrar, no meu tempo de adolescência, eu ainda me lembro que pessoas no interior aqui do estado andavam de motocicleta sem capacete e andavam de carro sem cinto de segurança, né? E veio a lei de trânsito, mudou isso e foi mudando através de imposição de sanções, de multas, né? Que acabou adequando o comportamento. Hoje a gente quase não imagina ver um motociclista andando sem capacete ou a gente andando sem cinto de segurança, embora aconteça, mas isso não é a regra. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio nesse sentido também, e ela tem uma abrangência muito grande, e tomando de base aqui também o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que veio e alterou o comportamento, né, dos fornecedores, dos prestadores de serviços, e os consumidores, né, com o tempo, foram conhecendo o seu direito, exigindo o seu direito. Hoje a gente vê num contingente de em torno de 90 milhões de processos judiciais que a gente tem, em torno da metade se refere em relações de consumo, né? Então, o consumidor tem consciência do seu direito e busca seus direitos junto às ações judiciais, junto ao Poder Judiciário. Também, assim, se espera que aconteça junto à LGPD. O titular do direito dos dados vai ter consciência com o tempo dos seus direitos e vai buscar a proteção, a tutela judicial para proteger esses direitos, né? E daí vão ter demandas que com certeza vão ser geradas exclusivamente em relação a esse tema, ou vão ser agregadas em outras discussões mantidas por outro motivo qualquer, vão fazer parte dos pedidos ali das ações judiciais. Então, uma relação que vai demandar uma fiscalização da ANPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados, com sanções de multa, e, mais que isso, vai ter as sanções do mercado, para aqueles que não entrarem em conformidade, provavelmente não vão conseguir manter relações com aqueles que estão, porque eles vão responder também se houver uma violação junto a esses operadores, e também vai ter o controle do titular do direito, né, que vai também demandar o seu direito, seja judicialmente, e hoje já tem empresas, eu vi uma empresa que está oferecendo o seguinte serviço: notificação para mais de 800 empresas de uma única vez, para que eles forneçam as informações em relação ao titular do dado que contrata esse serviço, quais são os dados, por que está lá, qual a finalidade, qual o tempo que vai ser guardado esse dado. Então, é uma empresa, né, que unicamente num clique eles mandam um comando para notificar mais de 800 empresas. Isso pode acontecer em vários segmentos, pode ter alguém que vai atuar no segmento de seguros, corretor de seguros, e assim por diante. Então, estar preparado para essa realidade é um desafio, e é uma cadeia de responsabilidade, então aí aumenta muito mais a complexidade, você vai ter que estar preparado, e os seus parceiros, com quem você mantém relação, também vai ter que estar. E é um desafio muito grande, mas como a gente viu lá com o CDC, as empresas se adaptaram, como a gente viu na legislação de trânsito, a gente se adaptou à legislação de trânsito, é possível, mas exige esforço e atenção. Se ignorar a lei, provavelmente pode ser superado por elas e pôr em risco o seu negócio. Acho que das minhas considerações seria mais ou menos isso, não sei o que o Christian tem a complementar. Obrigado. Christian vai complementar. É que eu tenho aqui uma pergunta, assim, que entrou, que eu acho que complementa essa tua aí, né? Que vem até da Denise aí de Paranavaí. Agradecendo aí o pessoal do todo o estado aí que está conosco aí.
vai ter que haver esse consentimento, né, em todas as operações, todas as cotações, inclusive nas renovações. Vamos ter esse consentimento a cada negócio, vamos dizer assim, negócio a negócio, ou a cada cliente? Vou até melhorando, Denise, aqui a colocação para a gente poder ter uma visão. A cada negócio ou a cada cliente? Veja, gente, mais uma vez, né, a minha sugestão aqui é desfazer um pouco, junto de vocês, aquela ideia de que as empresas só podem tratar dados pessoais se tem consentimento. Não é esta a única hipótese. Inclusive, eu lhes digo que em projetos de adequação, as empresas trabalham muito pouco com consentimento. A gente só coleta consentimento quando não tem outra opção, ou seja, justamente quando você não tem um contrato, não tem uma diligência pré-contratual, quando não é possível vincular nenhuma lei à coleta desse dado. Então, eu diria que para sair dessa rotina, de ter que ficar coletando consentimentos, ou de ter que ficar informando ali no WhatsApp, olha, você autoriza que eu trate seus dados para uma cotação, que comece a se utilizar uma rotina pré-contratual. Eu entendo a fala super pertinente do Dr. Antônio quando diz que talvez isso vá trazer algum tipo de burocracia para o negócio. Estas burocracias, elas podem ser dribladas com a simplicidade, né? Então, exemplos. Quando você tem um relacionamento com um cliente que vai até a sua sede ou que lhe aborda uma rotina mais presencial, você pode alcançar esse cliente uma simples ficha, uma ficha de relacionamento com o cliente, onde lá você vai prever que realiza atos pré-contratuais ao contrato de seguro, que é o que você faz. Não vai trabalhar com consentimento. Você tem aquele documento que formaliza essa relação. Quando a sua tratativa é apenas pelo WhatsApp, a gente sabe o que acontece, né? Pede cotação, enfim, por telefone, o WhatsApp não tem essa rotina de atendimento presencial. Tem duas hipóteses. Você pode pegar essa sua ficha e pedir enviar para o cliente para ele mandar um ok, um assinado ali digitalizado, ou você já pode ter um texto padrão que trabalhe com uma ideia não de consentimento, mas com a ideia de formalização desse ato pré-contratual com o seu cliente, né? Você está informando ele sobre o que vai fazer e sobre como vai fazer. Não inclua a palavra de pedir consentimento, de pedir autorização. Vamos trabalhar esse contexto na base do contrato, né? Porque vamos lembrar, o consentimento, ele vai lhe trazer o dever de guarda de prints, de guarda de e-mails, de arquivamento disso tudo, né? Se o titular, se o cliente que está do outro lado, não autorizar, revogar, dizer, olha, tá, não fechamos a cotação, enfim, apague tudo. Você talvez tenha que comprovar que apagou, isso dá trabalho, isso gera mais burocracia do que trazer essa espécie de ficha, né? Então, eu sugiro que se trabalhem sempre com textos, sejam eles pelo WhatsApp ou em documentos físicos, aquilo que você decidir que cabe no seu modelo de negócio. Existe uma LGPD para cada modelo de negócio. O objetivo não é obstaculizar o que você faz. É trazer um pouco mais de controle, especialmente para que você consiga se defender quando este contexto que o Dr. Luiz Assi mencionava há pouco se iniciar, né? Isso, como eu dizia na minha fala, talvez não aconteça esse ano, né? Essa procura por direitos, enfim, nem no próximo, mas está muito próximo de acontecer. Em 2022, com certeza, nós viveremos uma realidade muito diferente sobre esse tema. E é bom que você comece a fazer a partir de já, para quando chegar esse período, as suas atividades estiverem já afinadas, né? Você já vai estar preparado para essa realidade. Então, em resumo, não trabalhe com consentimento nesses atos pré-contratuais e tente regularizar isso de outra forma. Como o doutor Antônio Carlos já falou, que pode ser via e-mail e WhatsApp, tá, Denise? Que ela fez essa complementação também. Isso. Tem uma pergunta aqui, Zé, mas fantástica essa observação, porque, na verdade, você, num primeiro momento, pensa em consentimento para se preservar, mas você está criando responsabilidades para você.
enquanto você tem que dizer qual é a tua operação, como você vai fazer, ele está ciente que você tem que fazer daquela forma, né? Exato. A LGPD está muito para informar e pouco para impedir. O dever é de informação. Vejam, só rapidamente um parênteses. Ontem foi noticiado aí no G1, na Época, em vários jornais virtuais, que a primeira condenação baseada na LGPD foi para uma construtora bastante famosa. Essa construtora bastante famosa compartilhou os dados pessoais de um cliente seu com empresas de arquitetura, com empresas de engenharia, com empresas de decoração, depois que esse seu cliente adquiriu um imóvel, né? O cliente não gostou disso, porque começou a ser abordado por essas empresas oferecendo serviço, processou a construtora, levou R$10 mil de indenização com base na LGPD. Se esta construtora tivesse informado o seu cliente, né, se houvesse uma cláusula contratual, enfim, se isso fosse claro, possivelmente essa sentença, essa condenação não existiria. Então, sempre nós temos que pensar em ser claros, em informar, em formalizar. Tenho aqui, basicamente, 4 questões que envolvem o mesmo tema. Uma foi do André Braseg: o Sincor irá nos disponibilizar com modelos de termos para apresentar ao segurado? A outra do André Schultz: tem algum projeto para que o Sincor realize esta assessoria e implementação da LGPD nas corretoras? Se sim, qual o custo? A Leila da Iguatemi: o vínculo contratual ou uma formalização contratual da nossa prestação de serviço será orientada como confeccionar pelo jurídico do Sincor? E a última, Carlos Magno: o Sincor pode nos enviar um modelo deste contrato? Acho interessante que o Sincor coloque, sim, modelos, para padronizarmos o processo. Bom, acho que isso eu mesmo posso responder, dizendo que nós estamos analisando essa situação, conversando com o próprio Cabanelos, o doutor Antônio Carlos, para a gente ver uma alternativa para atender os nossos corretores associados. É algo que nós deveremos valorizar, mesmo porque é o associado que nos mantém hoje, praticamente, e a gente tem que trabalhar junto com eles nesse sentido, e jamais vamos deixá-lo na mão. Pode contar com o Sincor, que nós vamos aí buscar alternativas para facilitar a vida de todos nós. Está respondido. Posso complementar? E eu acho que já iniciamos, né? Oi, iniciamos aí com a parceria da Cabanelos, que tão gentilmente aí, né, está conosco hoje, trazendo justamente a informação a todos os colegas aí, né, para a gente poder seguir nesse conhecimento e poder formatar, né, as coisas que necessitamos. Nós temos agora uma pergunta, vou mandar para o doutor Antônio Carlos. Como disse, algumas elas vão se repetir e podem até complementar. Somos considerados como intermediários e, transferindo as informações das seguradoras, nos mantemos ainda com responsabilidade, doutor Antônio Carlos? Eu penso que sim, José Antônio. Veja só, enquanto você tem os dados, você é responsável pelos dados. E o fato de você ser intermediário, você vai ficar vinculado no contrato de seguro por toda a vigência do contrato. E agora, segundo a circular, que o doutor Christian bem mencionou, a circular 605, você está, inclusive, obrigado a manter esses dados por 5 anos após a prestação de serviços. Resumindo, então, você conta o prazo de vigência do seguro e coloca mais 5 anos. Tá? O que talvez a gente tenha que fazer, era até a pergunta que teve lá para o doutor Luiz Assi, talvez tenha uma proximidade muito grande, é isso. A partir do momento que você passa os dados para o segurador, você está transferindo para ele também uma responsabilidade de como ele vai manipular esses dados que você passou, porque você não tem outra maneira de fazer essa atividade senão passando os dados. Tá? Então, vão surgir aí novos relacionamentos contratuais. Tá? Eu já vi que alguns seguradores estão exigindo de segurados que assinem termos de compromisso quanto a tratamento de dados. Talvez seja o momento do corretor também criar documentos, tá, ao segurador, quando ele repassa esses dados, de resguardar que esses dados que ele está passando terão que ser observados. Na prática, a gente sabe que isso não é tão simples, porque, por exemplo, quando se faz uma cotação de um seguro, não existe muito campo para você fazer essas menções e esses combinados, né? Então, vamos ter que criar situações novas aí, vamos ter que pensar em novas modalidades de contrato do corretor junto ao segurador, mas no sentido inverso agora. Normalmente foi o segurador que exigiu o corretor. Agora, quando o corretor
é ele que vai ter que exigir do segurador que o segurador vai honrar e vai cumprir todas as determinações e não vai violar os dados e nem vai fazer má utilização. Por exemplo, recentemente eu recebi uma reclamação de uma corretora, onde ela me relatou que ela tem os seguros dentro de uma seguradora e certo dia um segurado ligou para ela dizendo: olha, doutora, a seguradora tal me ligou oferecendo um outro seguro. Quer dizer, então a seguradora usou os dados dessa corretora, daquele seguro que essa corretora intermediou, para buscar novos contratos, mas sem a intermediação do corretor. E ainda que ela venha pagar uma comissão de corretagem, ela já usou aqueles dados e abordou o cliente de maneira, vamos dizer, indevida. Tanto que o cliente não gostou e ligou reclamando para a corretora. Não reclamando da corretora, mas reclamando da seguradora, por ter abordado. Por quê? Porque a corretora pensou assim: puxa, você é a minha corretora. Como que vem a seguradora agora me ofertar um produto sem a tua intermediação, usando o quê? Os dados que ela teve acesso por ocasião daquele seguro anteriormente realizado. Tá? Então, realmente, a gente vai ter que repensar aí muita coisa no dia a dia do corretor de seguros, tá? Nessa criação de documentação, tá? Eu acho que o sindicato realmente pode ajudar muito aí, especialmente os associados que vão ter direito a isso, em fornecer subsídios, né? De como atuar, de como fazer. Porque tudo eu penso assim, é tudo muito novo, tá? Então, as nossas interpretações ainda vão passar pelo crivo judiciário. Pode ser que o judiciário pense ou não como a gente, né? Então, a gente vai ter que fazer um pensamento inicial genérico e ir aprendendo, e dosando, e conversando. Por isso que a palestra aqui do Dr. Christian hoje é realmente muito boa. Eu acho que é uma semente importante para a gente começar um novo panorama aí nesse mercado. Deixa eu só aproveitar, porque entraram duas perguntas que vão bem nessa linha, nessa questão que você citou, né? Uma que é as seguradoras, aí feita até pelo Marcelo aqui do Curitiba, da Interatividade, as seguradoras exigem que o corretor marque o flag do e-mail e do celular para aceitar a transmissão das propostas. Muitas até nos fazem isso no cálculo, né? Vou até ampliar um pouco mais. Como fica essa questão na LGPD, o segurado só quer receber o seu kit, ou seja, só quer fazer a sua operação e seu trabalho, né? Esse é um ponto. E o Paulo César até complementa aqui, né? E como você citou da manipulação, né? Como proteger contra a manipulação dos dados, né? Em relação aos terceiros, ou seja, porque as seguradoras hoje, além das seguradoras, né? Nós temos aí os historiadores, né? Nós temos aí uma série de prestadoras de serviços, né? Que vão fazer as vistorias, vão fazer os serviços de assistência, né? Vão fazer as regulações de sinistro, né? Estamos botando um exemplo maior, junto a esses negócios. Então, são terceiros ainda, né? Ou são quartos, né? Das seguradoras que também estão envolvidos nesse processo. Então, para ouvir um pouquinho, que acho que fecharia essas duas questões também. Como eu falei, a gente vai ter que se reinventar nesse sentido aí. Como o doutor já tinha comentado ali, o simples consentimento genérico não é o indicado. Teria que ter um consentimento de maneira específica. Da mesma forma, o segurador, quando você fizer um relacionamento com ele, tiver um relacionamento com ele, talvez agora nós tenhamos que criar uma maneira de, nesse relacionamento, você colocar expressamente que o segurador não poderá usar esses dados, tá? E não poderá repassar para que sejam reutilizados. Tá? O problema, na prática, é muito mais complexo, né? Porque eu posso até dizer para o segurador: não use os dados, mas a partir da hora que ele passar para um terceiro ou mesmo vender um banco de dados, vai nascer aquela situação: como que eu vou provar que foi o segurador que violou essa regra de consentimento? Tá? Então, a gente vai entrar na questão da prova. Até, não sei o que o doutor Christian pensa, o doutor Luiz também pensa nesse sentido. Nós sabemos que hoje, juridicamente, existem técnicas, tá, periciais que conseguem buscar a partir de onde saiu, de qual computador e tal. Mas, na prática, a gente sabe que no dia a dia, por exemplo, vamos falar de uma informação física. Se eu der um cadastro físico para você, sem nome, sem timbre, sem nenhum... uma identificação de quem é o detentor, ali vai ter nome, endereço, RG, CPF, profissão, salário, renda, o veículo que o segurado possui, e se isso for repassado para alguém, como que eu vou descobrir quem repassou? Tá? Então, na prática, a gente vai ter essa dificuldade lá na frente, tá? De identificar quem foi o responsável por esse repasse. Eu até queria ouvir os doutores, se eles têm já algo pensado nesse sentido. Sim. E sobre a obrigatoriedade também do flag, né? Do flag que a gente tem que fazer junto à seguradora.
Sim, em complemento ao que diz o doutor Antônio, eu acho que a questão do flag entra aí também. O que a gente tem notado muito no mercado, inclusive nos clientes que nós estamos assessorando na implementação da conformidade, né? Todo mundo está tirando de si, né? Que talvez o que mais importa neste momento é delimitar a responsabilidade, do tipo, aqui na minha corretora eu garanto. A partir do momento que sai daqui, aí não é mais comigo. Né? Vejam, as seguradoras estão fazendo um movimento inverso. Está vindo de cima para baixo. Essa exigência que o doutor José falava agora, e que veio no questionamento pelo chat, estes termos de compromisso que o doutor Antônio mencionava. Então, as seguradoras estão formalizando documentos com diretrizes impositivas para que as corretoras cumpram. Né? Muito, inclusive, para que eventualmente possam alegar que o descumprimento foi lá na origem, acontecendo algum problema. O movimento inverso também precisa acontecer. Né? Inclusive, eu imagino que as corretoras que tiverem essa iniciativa serão, de certa forma, valorizadas para as seguradoras, porque a seguradora vai entender, olha, né, este tema já está sendo enfrentado nos ambientes das corretoras também. Uma das disposições indispensáveis nesse movimento que vem de cima para baixo é justamente ter cláusulas que lhe exonerem de qualquer responsabilidade que envolve a transmissão desses dados pela seguradora para vistoriadores, para reguladores de sinistro em geral, que vão ser outras organizações com as quais a seguradora, inclusive, terá que firmar contratos, mas que você não pode se comprometer com a regularidade desses outros ambientes. Vejam, perante o titular dos dados pessoais, a pessoa física, como dizia o doutor Luiz, sem muita dificuldade, especialmente porque as relações de seguro também se enquadram em relações de consumo, né? Sem muita dificuldade, toda a cadeia será responsabilizada, portanto, talvez até o corretor. Mas quando você for responsabilizado, tem que fazer uso desse contrato na relação que você tem com a seguradora. Né? Olha, eu fui responsabilizado perante o titular, mas aqui na nossa relação nós temos uma barreira, se resolve de outra forma. Né? Eu não tenho responsabilidade por aquilo que acontece fora do meu ambiente. A minha responsabilidade ela termina quando eu concluo a intermediação do contrato, e a única responsabilidade estendida que eu tenho aqui é de dever de guarda desses documentos, pelo prazo que a circular 605 estabelece, e, eventualmente, durante a execução do contrato, eu adquirirei novas responsabilidades na intermediação de sinistros. Né? Bom, e isso que talvez pareça óbvio, que esteja na cabeça de vocês, meus amigos, terá que estar em contratos, né? Porque, senão, algum problema, algum entrave pode surgir a partir dessa relação mal acomodada. Nesse sentido aí, nós tivemos até, bem recentemente, uma seguradora, ela iniciou um procedimento que, para o corretor entrar no sistema, ele deveria concordar com algumas condições. E era tão extenso que muitos até, para fazer o cálculo, simplesmente aceitavam para poder fazer. E aí vem a pergunta, o corretor deve simplesmente aceitar? E isso é legal da seguradora fazer e exigir que ele libere para poder ter acesso? Sim, a seguradora pode, tá? Eu imagino que a seguradora esteja fazendo justamente se certificando e dizendo lá que a corretora, ao inserir esses dados, tem autorização ou um contrato com o cliente para fazê-lo, que informou o cliente que os seus dados seriam inseridos naquele sistema para tais finalidades, que depois de utilizado o sistema ou gerado algum arquivo, né, exportado algum arquivo de cálculo, enfim, e não sendo formalizado o contrato, o corretor se compromete a deletar esses arquivos, a eliminar esses dados pessoais. Imagino que sejam obrigações como essa que estejam lá. E a corretora pode, e a seguradora pode, porque o que quer fazer a seguradora? Quer justamente, de alguma forma, tratar o risco
que está lá no corretor, que está lá dentro da empresa corretora de seguros. Agora, o inverso, como nós falamos, vocês também precisam fazer. Assim como é de direito da seguradora gerenciar o risco que, porventura, vai estar no ambiente de corretagem, o ambiente de corretagem também precisa gerenciar o risco que vai estar lá no ambiente da seguradora. Aí veio o bom senso, né? Porque, particularmente, eu vejo que não há problema a seguradora fazer isso, mas da forma como fez, eu acho que aí tem que ter o diálogo, o bom senso, a conversa para que haja uma proteção mútua, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, inclusive, um comunicado prévio de qual é a finalidade, por que está sendo incluído este processo, que é para atender a legislação, enfim, sem dúvida, uma sintonia melhor aí poderia existir. Inclusive, nós conseguimos o acesso junto, inclusive pela FENACOR, com o presidente da instituição, daí eles tiraram, exatamente porque vamos analisar melhor a questão, né? Tem uma pergunta aqui do Carlos Tien, eu acho que talvez já possa ter sido respondido, mas vamos ver se tem algum complemento. Quando um possível cliente, o Carlos Tien de Cascavel, quando um possível cliente me pede pelo WhatsApp, pedindo o valor de um seguro, eu falo a ele que preciso de tais informações e ele me manda as informações. Isto já me dá alguma proteção? É aquilo que acho que foi comentado com relação a... É aquilo que foi comentado. Nós precisamos melhorar um pouco mais essa relação. Isso não acontece só no ambiente de vocês. Vários segmentos estão estudando agora, neste momento, o que vão precisar fazer, se é um pouquinho mais simples ou mais complexo, para melhorar um pouco as práticas que tem, que é o que vocês precisarão fazer. Nesse exemplo que tu nos traz, o Cláudio, né? Nesse exemplo que tu nos traz, Cláudio, se tu tivesse um texto padrão que tu envia ali pelo WhatsApp, por exemplo, talvez tu já melhoraria teu procedimento por aí, né? Ou seja, continua com esse fluxo de atendimento ao teu cliente, que funciona muito bem. Eu, inclusive, ontem fiz algo muito parecido para a renovação do seguro do meu carro, né? Continua com esse fluxo, mas introduzindo neste fluxo um texto padrão que, eventualmente, vai evitar que tu tenha um prejuízo no futuro. Porque o problema todo, ele não vem agora, né? Ele não vem quando tu fecha negócio com o cliente, ele não vem, talvez, quando tu não fecha negócio. Ele vem quando, fechado o negócio, o cliente não fica satisfeito com o produto, né, e pode buscar a partir daí algum direito, ou quando no decorrer aí dessa relação existe uma situação um pouquinho mais delicada, né? E aí não dá para esperar a situação acontecer para voltar lá atrás e ver como tu fez, né? Isso, acho que segue contigo aí, tem uma pergunta tua na sequência aí, nós temos aí, tá bombando as perguntas, o tema tá quente, o pessoal tá gostando do tema, está conosco aí, então vamos seguir, porque nós temos um horário aí, vamos lá. Tem duas aqui bem genéricas, mas eu entendo que vai depender de estudos. Até vou fazer, vocês me dizem. O que o corretor de seguros deve fazer em suas atividades para atender as exigências da LGPD nos relacionamentos com seguradoras, segurados estipulantes, fornecedores de serviços, software e hardware? Acho que dentro da apresentação, mas quer complementar alguma coisa? E também a outra, já ligando a isso, como o corretor de seguros deverá agir e quais ações deverá desenvolver para atender a LGPD e se proteger de seus riscos? São basicamente iguais. Assim, primeiro, essa pergunta, ela não tem uma resposta pronta. E a LGPD, infelizmente, não tem um modelo padrão para todas as organizações, inclusive aqui no caso das corretoras. Vai depender muito daquilo que você faz no seu dia a dia, quais sistemas você utiliza, como é a sua estrutura, a sua equipe, com quantas pessoas você trabalha. A LGPD, ela não diz como fazer, ela diz o que você deve fazer. Né? Garantir segurança, ter medidas organizacionais, conscientizar, ter medidas técnicas, justificar o tratamento de dados pessoais, mas não diz como você alcança esses objetivos. Né? Para a gente conseguir chegar na resposta de como,
precisamos buscar alguns outros referenciais, como norma ISO 27001, ISO 27701, a própria experiência internacional da União Europeia. E aí nós chegamos em alguns entregáveis, digamos assim, de um projeto de conformidade, que são justamente aqueles 5 que eu quis abordar com vocês, que eu considero essencial para as corretoras. Aquelas coisas precisam existir, né? Então, é uma política de proteção de dados. Essa política é justamente o que vai regulamentar internamente as suas ações com dados pessoais, quando os corretores que trabalham com você podem coletar ou não, por que prazo, de que maneira, se é pelo WhatsApp, é físico, quando é pelo WhatsApp tem que fazer isso, quando é físico tem que fazer através de tal formulário. A política, na verdade, é um documento que precisa estar retratando algo que acontece na prática. E esse é o grande desafio, né? Porque não basta você fazer um documento maravilhoso ali, com valores, com diretrizes da sua corretora sobre proteção de dados, se na prática não acontece, né? Tem que estar acontecendo na prática. Inclusive, em qualquer rotina de auditoria, esse documento é solicitado, mas, na sequência, uma auditora já vai para a prática. Bom, me dá um exemplo, então, de como tu faz isso. Não adianta só ter no papel e não ter na prática. Outra organização obrigatória que a corretora precisa ter é justamente aquele registro das atividades de tratamento de dados pessoais. Notem que dos pontos que precisa ter nesse registro é o prazo de retenção dos dados pessoais dentro dessa estrutura, as medidas de segurança que você já implementa, né? E de forma que para a própria confecção desse documento, você vai trazendo governança, você vai criar automaticamente uma rotina de eliminação de dados pessoais, na medida em que para cada atividade vai ter ali, bom, aqui o prazo de retenção é 5, aqui é 10, e por consequência você atende a LGPD no que diz respeito a início, meio e fim. A lei não admite mais tratamento de dados pessoais para sempre. Inclusive, se você iniciar alguns movimentos para estar em conformidade a partir de hoje, talvez esses movimentos incluam eliminar muita coisa que você trouxe até aqui, né, que não podem mais estar dentro da sua estrutura, porque o prazo de retenção, seja o que a própria circular da SUSEP indica, seja o prazo que nós podemos pegar em outras legislações que se relacionam à atividade de vocês, já passou. Não tem como, simplesmente não dá mais, você vai precisar eliminar, né? Então, eu destaco aqui esses 2 dos 5, que fazendo esses 2, você vai criando controles e gestão para a proteção de dados dentro do seu ambiente. E apenas fazendo um link com o que os colegas falavam, sim, este tema é novo, sim, nós evoluiremos muito ainda. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está bem estruturada, ela irá lançar algumas orientações sobre como cumprir a lei, especialmente porque a lei, como dizia, não diz como fazer, só o quê. Quando estas orientações surgirem, talvez você vai ter que fazer coisas novas, ou talvez essas medidas que eu brevemente falava aqui sejam suficientes. Agora, o importante, gente, é fazer, é começar, é enfrentar este tema, ver como você pode melhorar. Começar é fundamental. Perfeito. Acho que estamos no horário, né, Zé? O que você... Eu acho que tem mais algumas perguntas aqui, podemos ainda aproveitar. Então, vamos lá, seguindo. Essa já foi até colocada, mas eu acho que reforça, é importante. Quando um segurado optar por outro corretor, mas permanecer na mesma seguradora, seria portabilidade, correto? As responsabilidades se transferem? Vejam, sim, a responsabilidade, ela se transfere. Primeiro, pode existir, né, portabilidade de corretora, eu acho que até falei enquanto apresentava, pode existir. A responsabilidade, ela se transfere a partir daquele momento, né? Então, hoje me solicitou portabilidade, eu vou coletar aqui, vou ter que ter um termo de portabilidade, que estou transferindo tudo para outra corretora, me desfiz de tudo. Aquelas minhas obrigações foram dissolvidas neste momento. No entanto, qual o cuidado que o profissional corretor precisa ter? Ele vai ter que guardar alguma coisa, porque tem o famoso prazo, aquele que esse próprio titular daqui a pouco pode ajuizar uma ação contra o próprio corretor
pelos próximos 3 anos ou 5 anos, né? O prazo para alguma ação que busque apuração de responsabilidade civil seria 3 anos, mas o corretor, quando faz a portabilidade, tem que ter o cuidado de manter documentos sobre aquele período que teve a relação, porque, eventualmente, ainda depois da portabilidade, a gente não sabe se a pessoa não vai reclamar nesses próximos 3 ou 5 anos por alguma coisa que aconteceu enquanto você era o responsável pela relação. Então, eu diria que sim, portabilidade acontece, mas que, quando atendido o direito de portabilidade, você se desliga da responsabilidade daquilo que vem daquele momento para diante, mas segue com a responsabilidade daquilo que aconteceu até aquele momento, de maneira que precisa reter os dados pessoais e os documentos vinculados àquilo que se formou até aquele momento. Talvez, uma pergunta aqui, Boza. Seja interessante fazer uma análise dos dados a permanecerem, né, e os que serão excluídos. Você pode ter ali na sua base de dados em relação a esse cliente que fez a portabilidade, um dado sensível, um dado que você não precise manter, né? E daí você tem que ter esse cuidado e esse olhar para que você mantenha o que precise, né, em razão do atendimento de um prazo prescricional, de uma determinação legal, mas não mantenha o que você não precise, porque você pode ser responsabilizado depois por manter alguma coisa que você não precisava manter e nem poderia ter mantido em razão da LGPD, né? Então, tem que ter também esse cuidado dessa análise, né? Quando a gente fala daquela política que eu mencionava antes, nessa política, por exemplo, você já tem que dispor o que fará nessa situação, né? Essas conjecturas, todos esses cenários precisam ser pensados e transportados para a política de proteção de dados. Quando você precisar fazer isso, bom, portabilidade, vou lá e vou consultar a minha política. O que diz aqui? Devo reter tais e tais dados, eliminar tais, cuidado com os dados pessoais sensíveis, que devo adotar tal procedimento, enfim, é para isso que serve a política, para orientar cada uma dessas ações que acontecerão no dia a dia da corretora. Para falar nos dados sensíveis, porque tem corretores que trabalham com saúde, plano de saúde, seguro-saúde, com previdência, né? No caso do saúde, tem filhos, tem crianças, com dados da família, né? Dados das crianças é um dado sensível? Filhos menores? Os dados das crianças, eles não estão naquele conceito de dados sensíveis, mas eles estão no conceito de dados de vulneráveis. Inclusive, essa pergunta é excelente, porque quando a gente fala de tratamento de dados de crianças ou adolescentes, só existe uma hipótese para justificar o tratamento, que é o consentimento. Aí você não pode justificar num contrato, você não pode justificar porque a lei obriga. Tratamento de dados de crianças e adolescentes apenas com consentimento do pai ou do responsável. Então, as corretoras que têm estas rotinas vão precisar pensar em um controle diferente para tratamento de dados de crianças e adolescentes. Aquilo que falamos antes de ter uma ficha, de enviar as informações pelo WhatsApp, não vale para crianças e adolescentes. A legislação traz essa limitação que exige consentimento para o tratamento de dados de criança e adolescente. E nos casos de previdência, eu não sei se as seguradoras vão mudar o comportamento, mas você pega do segurado uma autorização para você ter acesso ao saldo, quando ele pedir para você repassar. E essa informação financeira também deve ser um dado... A renda, a informação financeira, contra-cheque, benefícios, todas essas informações também estão dentro daquele conceito de dado pessoal. Vamos lembrar que dado pessoal é tudo que identifica uma pessoa que pode identificar, né? Um benefício, um extrato financeiro pode identificar uma pessoa, portanto, está englobado nesse conceito de dado pessoal, né? Pelo que tu me fala, já tem uma rotina de coleta de autorização, viu? Sim. Talvez essa autorização ela vai precisar ser melhorada, como várias empresas estão fazendo também, melhorando um pouco aqueles documentos que já utilizavam, trazendo
portanto, as questões relacionadas a dados pessoais. Notem que nós temos falado muito em documentos. Aí vocês podem ter o seguinte questionamento. Bom, mas conformidade com a LGPD é o ter uma série de documentos? Sim, é também, mas mais do que os documentos, é ter tudo que está registrado nos documentos acontecendo na prática. E esse é o grande desafio, né? O documento ele precisa formalizar, registrar algo que acontece na prática. Nós estamos aí com o nosso horário, acho que vamos seguir para o encerramento, né, assim, aquelas perguntas que a gente, porventura, não conseguiu responder aqui, depois a gente passa aí para o doutor também analisar e puder, depois a gente manda daí a resposta às pessoas, no sentido de que a gente está com tempo aí para também liberar quem está nos assistindo. Eu acho que eu vou aqui já fazendo o meu encerramento, né, e passando a palavra a todos vocês, agradecendo aí novamente a Cabanelos aí, né, doutor Christian, doutor Luiz, obrigado pela menção, doutor Luiz, também aí nos meus 30 anos. A gente passa uma história na vida da gente, né? Ontem foi o dia de rever a história, né? E é importante, porque a gente vivenciou todos esses momentos, né? Seja da entrada da lei do Código do Consumidor, né? Lá atrás, há 30 anos atrás, quando eu estava começando a corretora, como a questão do novo Código Civil, né? Nós tivemos uma série de coisas ao longo do caminho que tivemos que ir nos adaptando. Eu acho que essa lei vem mais para isso, né? Para também organizar e criar esse compliance aí, essa necessidade de a gente ter dentro da corretora um cuidado maior com as informações dos nossos clientes. Então, fica aqui, o corretor de seguro é uma coisa bastante importante, porque para ele, né, ele vai vender produtos também que vão vir a proteger seus segurados contra essas questões, né? Que tanto seja na responsabilidade civil aí, profissional, né? Tanto do corretor de seguros como de outros profissionais, como no cyber risks também, né? Que também as seguradoras estão evoluindo esses produtos para que também contemplem essas questões dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, fica aqui meu agradecimento, muito obrigado aí, Luiz, obrigado aí, né, ao doutor Antônio Carlos também, né, ao nosso palestrante aí, o doutor Christian Groff, que com muita alegria nos orientou, o Wilson pela oportunidade, e um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado, eu acho que segue aí, por favor, doutor Luiz, depois na sequência aí o doutor Christian, o doutor Antônio Carlos e o Wilson, nosso presidente, encerra aí o nosso evento. Obrigado a vocês. Eu queria agradecer mais uma vez ao Sincor, então, pelo espaço, por essa oportunidade de a gente estar discutindo esse assunto tão importante e que tem uma implicância tão significativa no mercado de corretores de seguros e todos os mercados, né? A abrangência da lei é enorme. E deixar uma mensagem aqui dizendo que tudo isso que foi passado aqui são ações complexas e que precisam de esforço, mas totalmente possível, né? Como o Zé colocou aí, a gente já se adaptou a outras legislações que vieram e mudaram realidades, né? Essa também é plenamente possível isso, mas precisa do comprometimento e da dedicação para que estejam em conformidade. Então, agradecer aqui ao Wilsinho, ao Zé Antônio Cordeiro, pelo espaço aqui no Sincor, nosso parceiro de sempre. Agradecer o Christian, meu sócio aqui, pela brilhante exposição e ter trazido tantos esclarecimentos aos corretores. Agradecer a nossa audiência qualificada, que manteve um público bastante significativo o tempo todo, ligado na discussão, que demonstra interesse, que demonstra que eles realmente estão interessados na entrarem na conformidade, que é muito significativo e bacana, né, porque demonstra a intenção de estar em conformidade com a legislação, e isso realmente é necessário para a sustentabilidade dos negócios. Então, muito obrigado a todos e a gente fica aqui à disposição. Eu gostaria de agradecer também ao Sincor pelo convite, foi uma alegria para nós estarmos aqui hoje com vocês, ao longo dessas praticamente quase 2 horas, acho que 1h40, né, trazendo luzes sobre esse assunto que às vezes é tão subjetivo. Muito obrigado ao José Antônio, ao Wilsinho, ao doutor Antônio, ao Luiz Cláudio, que está lá nos bastidores fazendo esse momento possível, e especialmente obrigado pela atenção de cada um de vocês. Eu realmente espero que aquilo que nós conversamos, aquilo que nós trouxemos aqui hoje tenha sido útil para cada um de vocês. Fico à disposição para responder eventuais questionamentos por e-mail, inclusive depois, José Antônio, se quiser transmitir o meu e-mail,
para aquelas pessoas que têm alguma dúvida a respeito. Enfim, nós seguimos juntos, porque o nosso interesse não é outro que não auxiliá-los nessa jornada, né, e fazer desse contexto de adequação o mais leve, o mais produtivo possível dentro das organizações de vocês. Muito obrigado, um grande abraço, um bom final de semana a todos. Ok. Bom, também quero agradecer a possibilidade de compartilhar esse momento, principalmente aí aos doutores Assi e o Dr. Christian, por vir compartilhar os grandes conhecimentos aí no setor de um tema bastante específico e inovar, e que é a inovação na nossa realidade. Nós vamos ter que agora nos reinventar, como eu falei ali atrás. Inclusive, aqui veio um corretor, mandou uma mensagem aqui para o Sincor, chegou ao meu conhecimento. Por exemplo, a HDI já tá colocando um termo para alguns corretores, não sei se é para todos, em que momento que é, onde já consta lá, nesse termo, que os dados que ele fornecer, que ela poderá reutilizar, poderá fazer essa reutilização. Tá? Então, é uma realidade que já está acontecendo, nós já estamos enfrentando. Né? Vou colocar aqui uma pergunta para o doutor, só para reflexão, caso dê tempo ele pode responder. Foi falado, inclusive, dos danos morais. Né? O que acontece? Nossa justiça hoje, ela tem uma situação que ela diz assim, meros aborrecimentos e transtornos não geram indenização por danos morais. Tá? Então, mero de sabor não enseja dano moral. É uma corrente judicial muito forte no juizado especial civil, que eu acho horripilante, que está dizendo assim, se você sofreu uma lesão pequena, ela não vale nada, ela tem que ser grande, que não cabe, né? Lesão é lesão, pequena, grande ou média, nunca vai deixar de ser lesão. Então, é um entendimento judiciário, na minha opinião, equivocado, mas é a opinião de vários juízes hoje para indeferir pedido de danos morais. Então, eu queria, se desse tempo, ou nos e-mails depois, a opinião dos doutores. A violação de dado, tá? Meu lado, o dado do cliente foi violado. Vocês entendem que a simples violação geraria uma indenização por danos morais, mesmo que isso não tenha uma repercussão além da divulgação propriamente dita? Tá, então, é uma coisa que eu gostaria de discutir, acho bastante interessante para debater. Se o doutor quiser comentar rapidamente, eu acho que é interessante. Vou comentar rapidamente, doutor Antônio, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. E esse cenário ainda vai se acomodar, mas eu já posso adiantar que os recentes precedentes do STJ, inclusive o mais emblemático deles é de março deste ano, tratam o dano moral relacionado à violação no tratamento dos dados pessoais, e vamos lembrar que violação não é só vazamento, violação é não informar, violação é não ter uma justificativa para o tratamento dos dados, violação é não atender aqueles direitos que nós vimos. O STJ entende que este dano moral é presumido. Na nossa linguagem mais técnica, dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que o titular, que a pessoa que ajuiza o processo, simplesmente noticia a situação e já há uma grande tendência do juiz aplicar a indenização por dano moral. Os recentes precedentes estão caminhando para esta conformação. Se isso será mantido, se essa posição será consolidada, ainda não sabemos, mas acho que tem alguma chance do dano moral relacionado ao tratamento de dados pessoais ser um dano moral bem facilitado, dano moral bem presumido e, portanto, com bastante aplicação aí pelo judiciário. Nessa decisão da Justiça de São Paulo, né, dessa construtora, já com base na LGPD, ele menciona justamente isso, que o dano moral é in re ipsa, né, então é presumido. Então está nessa linha do STJ. Até oportuno, porque enquanto não existe a penalidade da LGPD, poderá invocar em qualquer infração que se recorra como dano moral, né? Podem querer enquadrar. Bom, acho que vamos então ao encerramento, agradecendo muito o Escritório de Advocacia Cabanelos, o doutor Luiz, o Christian, que atendeu assim 100% da nossa solicitação, que era dar o foco para os corretores de seguros da LGPD. Eu acho que foi muito clara a apresentação, foi muito transparente e tenho plena convicção de que quem participou ganhou amanhã e muitos tempos de vida para fazer pesquisa e buscar informações. Quero agradecer, então, muito, em nome de toda a diretoria do Sincor, o trabalho de vocês, muito bom, muito competente, e vamos evoluir numa conversa para a gente buscar alternativas aí, talvez até
porque como tem corretores separados, talvez a gente tente criar um manual básico e, para as diferentes situações, um atendimento que talvez até uma mentoria específica jurídica para cada corretora que tenha necessidade específica, mas é algo que vamos conversar aí, vamos ver o que caminhos nós podemos trilhar. E também a própria FENACOR também está buscando um trabalho nesse sentido, aí já para dar o suporte aos corretores também associados, que é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, direcionando aos corretores que estão aí participando com a gente. Evidentemente que os que não são associados, nós também vamos ter algumas alternativas, mas provavelmente terá um custo, né, porque isso vai nos custar e o associado já está com a gente. Quero agradecer a todos que participaram, vocês todos corretores, estejam sempre com a gente. Eu acho que o nosso trabalho aqui é buscar os caminhos e alternativas que possam nos proteger, nos fortificar e também desenvolver. E nesse sentido quero lembrá-los e pedir que anotem em sua agenda que no dia 6 de outubro teremos agora, terça-feira, o nosso terceiro webinar, agora na parte já de desenvolvimento, que nós definimos como Jornada da Transformação do Corretor de Seguros. Agora o tema vai ser o Corretor ponto 41, vamos tratar de pessoas, vamos tratar de gestão de processos, que também tem muito a ver com essa situação agora, quando nós falamos de gestão de processos, a LGPD já tem que estar envolvida nisso, porque é uma situação que não dá para mais desconectar, né? Então, peço que agendem, e será também na terça-feira do mesmo horário, das 9h30 às 11 horas, e nas redes sociais vocês nos acompanham. E no dia 20 de outubro, também anote, é um trabalho em parceria com a Escola de Negócios e Seguros e a FENACOR, que vamos fazer o projeto que denominamos Ciclo Conexão Futuro Seguro, onde também abordamos várias situações, são palestras rápidas, e lembro a vocês que será um sorteio do notebook na nossa participação do webinar, e no final terá um evento nacional, dia 12 de novembro, da FENACOR, envolvendo todos os presidentes e a escola, onde terá um sorteio de um automóvel 0 km aos participantes inscritos associados. Então, e também agora no dia 6, nós estamos sorteando mais 12 mentorias que o professor Maurício Tadeu está fazendo junto com a Rosana Sá, no sentido de atender você especificamente na situação da sua corretora. Conto com vocês, o Sincor está sempre presente e a diretoria está cada vez mais voltada a buscar atendimento das necessidades que nós estamos vivendo nesse momento de transformação. Peço que fiquem com Deus, que estejam todos bem com a sua família, com os seus negócios, e saúde, se cuidem, porque isso vai passar. E volto a dizer, o que nós estamos vivendo hoje não vai ser o que nós vivemos amanhã, que não será igual ao que nós vivemos ontem. A gente sim vai ter uma nova situação, porque tudo está se transformando, mas é importante nós estarmos atentos aí e acompanhando as informações, e o Sincor tem o papel de trazer para vocês cada vez mais resumido. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.